pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora, sou professora de gramática do Colégio Externato e tô aqui hoje para ajudar vocês a mandarem muito bem na prova de bolsas na parte de português. Vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de estrutura fonética da palavra, de encontros vocálicos e tonicidade. Vou começar por essa tirinha do Armandinho, em que a amiga dele fala uma coisa e ele entende outra. Ficou doido, Armandinho? Você mesma disse, Fê. Eu disse apresentação de patins. Houve uma falha na comunicação, patinhos. Então, quando a gente pensa aqui, no que o Armandinho fez, no erro cometido pelo Armandinho, as palavras patins e patinhos, elas são muito próximas. Quando a Fê diz apresentação de patins, ele entende que ela disse patinhos. Isso acontece porque na língua portuguesa nós temos palavras que vão se diferenciar por um único som ou por poucos sons. Quem é na língua que estuda os sons que nós produzimos? A fonética e a fonologia. A fonética vai estudar como os sons são produzidos, o nosso aparelho fonador. E a fonologia vai explicar as funções do som na comunicação. Por exemplo, se a gente pegar as palavras tua, lua, sua e rua, são palavras extremamente próximas, mas que com uma letra diferente e um som diferente, nós temos também sentidos diferentes, Por isso, tão importante a gente saber pronunciar esses sons corretamente. Bom, como que a gente chama esses sons na gramática? Esses sons na gramática são chamados de fonema. Veja, não é o nome da letra, é o som que essa letra produz na hora que eu vou formar a palavra. Letra, então, é a representação gráfica de um fonema, de um som. Um fonema pode ser representado por várias letras. É por isso que a gente tem um monte de problema na hora de escrever e fica com dúvida se aquela palavra é com S, com C, por exemplo, com X ou com CH. Então, olha essas palavras: cebola, sabia, máximo, exceção e pássaro. Tá vendo que em todas elas nós temos o mesmo som de S? Esse som de S em cebola, em sabia, em máximo, vem representado por letras diferentes, Apesar de ser o mesmo som, ok? Então, o fonema S, que é esse S representado entre duas barrinhas, pode ser grafado por meio de diferentes letras. Ao mesmo tempo, uma letra pode representar fonemas diferentes. Aqui nós temos 3 palavras, todas elas com a letra X, mas em cada uma delas o X tem um som diferente. Exame, X com som de Z, enxame, X com som de CH e próximo, X com som de S, ok? Mais uma coisa para a gente prestar atenção, uma letra pode representar mais de um som. Na palavra táxi, por exemplo, nós temos 4 letras, mas quando a gente vai olhar para os sons, t, a, x, i, nós temos 5 sons para formar a palavra táxi, ok? Então, nem sempre o número de letras é igual ao número de fonemas. Nós temos letras, por exemplo, que podem representar nenhum fonema, tipo o H do hoje, ou o M da palavra tampa, em que esse M está aí para fazer o som nasal da letra A, beleza? Um fonema pode ser formado por mais de uma letra, e é isso que a gente vai chamar de dígrafos. Pensa na palavra osso. Esses 2 S's aí formam um único som. Quando a gente fala a palavra osso, nós temos 3 sons. O, s, o, certo? Osso. Então, nós temos 2 S's, esses 2 S's com um único som de S se chama dígrafo. Assim como em chave, quando a gente tem ali o CH, esse CH vai formar um único som, um som chiado de sh. Esse CH, portanto, também é um dígrafo. Em guerra, nós vamos ter 2 dígrafos. A gente não lê a palavra como guerra, certo? Nós lemos apenas guerra. Então, esse U e esse E aí, depois da letra G, tem um único som, G. E esses 2 R's vão formar aí o som do R, Esse R bem forte, diferente de um R como caro, ok? Cara. Isso a gente chama de dígrafo. Vamos pensar como é que são classificados esses nossos fonemas? Os fonemas eles podem ser classificados em vogais, aquele som que sai sem nenhum obstáculo, A, E, I, O, U. Consoantes, aqueles sons que vão enfrentar obstáculos na nossa boca para sair, como a letra D, a letra B, a letra V, a letra F. E as semivogais, que são o I e o U, vão sempre ser seguidas aí de uma vogal forte, ok? Bom, vamos pensar também em encontros vocálicos. Muitas vezes a gente vai ter palavras que numa mesma sílaba nós vamos encontrar 2 vogais. Quando as 2 vogais estiverem na mesma sílaba e elas tiverem sons diferentes, nós temos um ditongo, ok?
Por exemplo, na palavra Deus. Deus é um monossílabo, uma palavra de uma única sílaba. E nessa palavra de uma única sílaba nós temos o E e o U se encontrando. E tanto o E como o U são pronunciados, portanto, ditongo. Na palavra série nós também temos um ditongo. Segue, segue. Então, esse IE aí é pronunciado, né? Duas letras que são pronunciadas, que quando eu separo as sílabas ficam juntinhas e, portanto, formam um ditongo. Em papai também, papai, duas sílabas. Na última sílaba nós temos de novo um ditongo, o A e o I, formando ali uma sílaba e cada um com o seu som. Beleza? Esses ditongos, eles podem ser orais, eles podem ser nasais, esses que saem pelo nariz, eles podem ser crescentes, primeiro a vogal fraca, depois a vogal forte, né? Primeiro o I ou o U, depois a vogal forte, ou ele pode ser decrescente, a vogal forte primeiro, seguidos de um I ou de um U, certo? Para finalizar, vamos lembrar o que é um tritongo, quando nós temos três vogais na mesma sílaba. Pensa comigo na palavra Paraguai. Temos três sílabas, Paraguai. E nesse final aí, o U, o A e o I são todos pronunciados. Eles formam, portanto, um tritongo, três vogais na mesma sílaba. Saguão também, nós pronunciamos o U, o A e o O. Saguão, ok? Portanto, nós temos também um tritongo. E, para finalizar essa pequena aula de hoje, vamos lembrar o que é um hiato, quando a gente separa as sílabas e aquelas vogais que a gente achava que estariam juntas, ficam separadas. Por exemplo, pensa comigo na palavra cruel. Quando você bate o olho, você fala, tem um ditongo, o U e o E estão um do lado do outro. Mas quando eu separo essas sílabas, o U vai para um lado e o E vai para o outro, portanto, tem um hiato, separação de vogais em sílabas separadas. Em raiz também. O A vai para um lado, o I vai para o outro, por isso nós temos um hiato. Em saída, o I fica sozinho na sílaba, também é um hiato. E em voo, nós temos duas sílabas, o O vai para um lado e o outro O vai para o outro, também temos um hiato. Tudo bem? A nossa próxima aula é para resolver exercícios sobre essa matéria. Espero vocês. Até mais! Oi, gente, vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na aula anterior? Bora então para o primeiro exercício que pergunta para a gente. Assinale a alternativa errada, cuidado com isso na hora de fazer a prova de bolsa, a respeito da palavra churrasqueira. Apresenta 13 letras e 10 fonemas. Conta aí rapidinho se tem 13 letras. Contou? Tem 13 letras e 10 fonemas. Bom, se a gente olhar para a churrasqueira, esse CH aqui formam um único som, que é o som do sh. Esse RR aqui forma um único som, que é o som do r. Fez até o A junto aí, né? Mas esse som do R bem aqui na nossa garganta. E esse QU forma um som quase que de um K, né? Poderia até colocar um K aqui que ficaria com o mesmo som, não é mesmo? Então, nós temos 13 letras e 10 fonemas. Esses dois é uma duplinha, duplinha, duplinha. Portanto, temos aí 3 sons a menos, tá bom? Apresenta 3 dígrafos. Essas duas letras, quando formadas para fazer um único som, a gente chama de dígrafo. Aprendemos isso na aula anterior. Então, sim, temos 3 dígrafos. A divisão silábica, churrasqueira. Tá certinho também, gostaria de lembrá-los aqui, meninos e meninas, que quando a gente tem 2 R's, 2 S's, cada um fica para um lado da sílaba, ok? Um para o lado de cá, um para o lado de lá. Depois a gente diz lá na D, é paroxítona e polissílaba. Bom, vamos pensar junto. Poli significa várias, polissílaba, várias sílabas. Paroxítona, vamos falar disso na nossa próxima aula. Churrasqueira. Bom, a gente tem aqui uma palavra que vai ter a penúltima sílaba tônica, então ela é uma paroxítona. Vamos aprender isso na próxima aula. E apresenta o tritongo UEI. Mas vamos pensar bem. Churrasqueira, esse U é pronunciado? Esse U não é pronunciado. Esse U tá aí para junto do que formar o som de K. Por isso, nós temos um dígrafo, lembra? Então, nós não temos aí um tritongo, porque o som do U não é pronunciado, certo? Vamos para o exercício 2?
Exercício 2. Qual das alternativas abaixo possui palavras com mais letras do que fonemas? Caderno, chapéu, flores, livro ou táxi? Qual delas tem mais letras do que sons? Se a gente pensar na B, no chapéu, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, não é? Mas lembra que esse CH aqui tem um único som, um único fonema, que é o som do X, né? Esse sh, esse chiadinho. Portanto, nós temos 6 letras, mas nós temos só 5 fonemas. Se a gente for pensar em caderno, cada letra aí tem um som, A, D, E, R, NO, né? N-O. Nossa, ficou horrível isso, mas tudo bem. Flores, F-L-O-R-E-S, flores, então eu pronuncio todas as letras. Em livro eu também pronuncio todas as letras. E em táxi é aquele caso em que a gente tem menos letras e mais fonemas. Tudo bem? Questão 3 agora. Vamos lá para a questão 3. Em qual das alternativas as palavras apresentam respectivamente um hiato, um ditongo e um tritongo? Vamos começar pelo tritongo, que talvez seja o mais fácil. Paraguai. Tá vendo que a hora que eu separo as sílabas, esse guai vai ficar lá no final? É um tritongo, vimos durante a aula, não é? Saída, nós não temos um tritongo. Em cachorro, nós também não temos nenhum tritongo, nenhum encontro de 3 vogais na mesma sílaba sendo pronunciadas. E em comboio, aqui nós temos um hiato. Tem um ditongo que vai ficar para o lado da sílaba e o que vai ficar numa outra sílaba. Então, nós temos um ditongo e um hiato. Portanto, nossas alternativas aqui são B e A. Lembra disso na hora de fazer a prova de bolsas, vai eliminando aquelas alternativas que você sabe que não estão certas. Vamos agora procurar um hiato na primeira palavra? Diáspora, diáspora. Será que teve hiato aí? Teve, porque esse I e esse A, que são pronunciados quando eu divido a sílaba, cada um vai para um lado, certo? Saíram. Bom, esse A e esse I aqui, quando eu divido a sílaba, saíram, também são separados, também tem o hiato. Então, o que a gente vai ter que usar para resolver qual que é a nossa alternativa correta? A segunda palavra. Daí nós temos a palavra balões e nós temos a palavra ruim. Balões, como é que divide? Balões. Bom, aqui nós temos o O e o E, não é? Então, nós temos um ditongo. Vamos confirmar se a gente está certo com a palavra de baixo, a palavra ruim. Ruim, 2 sílabas, e o U vai para um lado, o I vai para o outro. Portanto, nós temos aí um hiato. A alternativa correta, então, dessa questão é a alternativa A. Faz por eliminação lá na hora da prova que vai te ajudar bastante.